Pessoal, vamos então dar sequência agora ao nosso curso de controle de constitucionalidade e vamos iniciar agora o nosso capítulo sobre controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso de constitucionalidade é um conceito que nós já trabalhamos no módulo anterior, mas só para relembrar, o controle difuso é aquele que é feito por todos os órgãos do Poder Judiciário. Ele não está concentrado em um ou mais órgãos específicos com essa finalidade. Ele, portanto, é trabalhado de forma ampla, repito, por todos os órgãos do Judiciário. Em outras palavras, o controle difuso vai concretizar o que a doutrina trabalha, com a ideia que a doutrina trabalha de que todo o exercício da jurisdição somente é compatível se em concordância com a Constituição Federal, ou seja, toda jurisdição é uma jurisdição constitucional. Historicamente falando, o primeiro caso que nós podemos falar em controle de constitucionalidade foi o caso do Marbury versus Madison, lá nos Estados Unidos, né? Foi o primeiro julgado em que se falou efetivamente em controle de constitucionalidade. Olha a data dele, remonta a 1803. Nesse julgado, duas ideias centrais foram trabalhadas pelo relator do caso, né, que foi o John Marshall, e ele deixou claro dois pontos. Primeiro, ele afirmou a supremacia da Constituição. O que acontece? A Constituição norte-americana tinha uma cláusula que é conhecida como Supremacy Clause, cláusula de supremacia. E ele então resgatou esse dispositivo presente na Constituição para afirmar que o quê? A Constituição é norma suprema em relação às demais espécies legislativas. Ponto 2. Além de ele afirmar a supremacia da Constituição, ele pela primeira vez, em razão do primeiro argumento, ele negou a aplicação à lei que considerou inconstitucional. Então ele efetivamente fez uso, pela primeira vez na história mundial, do controle de constitucionalidade dos Estados Unidos no controle difuso de constitucionalidade, tá bom? Vamos lá então para um caso que foi questionado em concurso público. O caso Marbury versus Madison, julgado pela Suprema Corte norte-americana, conferiu visibilidade ao controle difuso de constitucionalidade. Perfeito, eu falei com vocês que o caso foi o que em sede de controle difuso. Tendo a decisão se fundamentado na supremacia da Constituição, falamos exatamente isso, o que consequentemente resultou na nulidade das normas infraconstitucionais que não estavam em conformidade com a Carta Magna. Perfeito. Situação assertiva está verdadeira e foi exatamente dentro do que nós acabamos de colocar. Vamos então agora avançar propriamente no estudo das características e dos elementos centrais quando falamos em controle de constitucionalidade, controle difuso de constitucionalidade. O primeiro detalhe é de respeito à necessidade de um caso concreto. Eu falo aqui na existência de uma lide, na existência de um litígio propriamente dito. Existe um caso concreto, existe o bem da vida a ser protegido, né? Então existe um caso concreto. E esse é um dos elementos centrais que se diferencia entre controle concreto, que é o controle difuso, do controle abstrato, que analisa lei em tese, como nós vimos no módulo anterior. Ademais, nós falamos aqui em um controle incidental de constitucionalidade, também conhecido como controle incidenter tanto, ou por via de defesa, ou controle por via de exceção. Observem o seguinte: a inconstitucionalidade
A inconstitucionalidade, ela se apresenta como uma questão incidental. A inconstitucionalidade não é o pedido principal da demanda. O princípio da demanda, por exemplo, é a devolução de um imposto. Só que para a devolução desse imposto, o argumento central é exatamente a inconstitucionalidade da lei. Então, o pedido central, o bem da vida, é exatamente a devolução do respectivo imposto. Só que para isso eu tenho uma questão incidental, que é o que? A inconstitucionalidade da norma. Beleza? Esse é um ponto também que se difere do controle concentrado de constitucionalidade, porque o pedido no controle concentrado de constitucionalidade é exatamente a inconstitucionalidade, de se distinguindo então nesse ponto desse estudo que nós estamos fazendo, esse aí de controle difuso de constitucionalidade. Tá bom? Observe o seguinte, exatamente por isso, por ser uma questão incidental, é que a inconstitucionalidade ela é colocada como uma causa de pedir, não como pedido. Isso é muito importante, tá? Como causa de pedir. Isso leva ao seguinte, a seguinte distinção, né? No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, a inconstitucionalidade é o pedido. No âmbito do controle difuso de constitucionalidade, a inconstitucionalidade é a causa de pedir. Isso leva a um segundo questionamento. A causa de pedir, que é a inconstitucionalidade nesse caso, faz coisa julgada no âmbito do controle difuso? A resposta é negativa. Isso era assim antes do atual Código de Processo Civil e o novo Código de Processo Civil não alterou essa disposição. Isso consta do artigo 503 do CPC. Não faz coisa julgada a questão da inconstitucionalidade. Tá bom? Seguindo, pessoal, item 4, competência para julgamento. A competência para julgamento, já trabalhamos isso um pouco, né? Diz respeito a todos os juízes, todos os magistrados, a todos os tribunais do país como um todo. Só que isso nos leva a um outro questionamento. Até o STJ, o STJ tem poder para trabalhar e analisar a inconstitucionalidade? Isso tem uma pequena peculiaridade que o STF já pacificou sobre o tema. Isso foi trabalhado, anotem aí, no AI 145589. AI 145589. E a questão que nós estamos trabalhando em relação, o questionamento aqui não é, por exemplo, em caso de sua competência originária, um HC ou MS. Lógico que nesse caso ele pode. A questão é, no recurso especial. Dentro do recurso especial, o STJ pode ou não pode analisar a inconstitucionalidade. Esse foi o tema trabalhado pelo STF, nesse aí que virou precedente e atualmente é posição pacífica. O que o STF afirmou? E vou trabalhar com vocês a literalidade devido à importância do tema, já que já foi diversas vezes questionado em concurso público. O que o STF afirma nesses casos? Abre aspas. É possível o STJ em sede de recurso especial? A resposta é positiva. Abre aspas. Desde que a questão da inconstitucionalidade surja nesse processo do recurso especial. Ponto. Do contrário,
ressuscita matéria preclusa ou usurpa competência do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, esse é o entendimento do STJ relativo ao tema, pessoal. Vamos lá, então. Seguindo, legitimidade. A legitimidade aqui é ampla. Qualquer pessoa pode, dentro de um processo, questionar e para fins de análise pelo juiz. Então, falamos aqui das partes. O MP, inclusive, doutrinariamente falando, é majoritária a ideia de que ele mesmo, como curso legis, pode fazer esta provocação, tá? O juiz, né, inclusive de ofício, isso consta do artigo 948 do CPC. Lembrando que, de acordo com o 948 do CPC, ele tem que ouvir as partes previamente antes de ele determinar de ofício a inconstitucionalidade de uma norma. Beleza? Seguindo. No âmbito do controle concentrado, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, falamos aqui em efeito em regra interpartes e ex tunc da decisão. Como que o conceito efeito erga omnes? No âmbito do controle difuso, somente um jeito, pela aplicação do artigo 52 da Constituição Federal. O que diz o artigo 52(10) da Constituição Federal? É atribuição do Senado suspender no todo ou em parte decisão declarada inconstitucional de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a regra prevista expressamente na Constituição Federal. Ah, professor, tem a questão da mutação constitucional do 52(10)? Tem, e vamos trabalhar isso mais à frente no curso. Mas, pela literalidade da Constituição, o efeito erga omnes decorre de aplicação do artigo 52(10). Qual que é o objeto do controle difuso? No controle difuso, o objeto é o mais amplo possível que vocês puderem imaginar. Falamos aqui de todas as leis e atos normativos relativo ao tema, emendas constitucionais, né? Leis de todos os entes federativos, União, Estado, Município, DF, né? Então, a amplitude desse controle é muito largo, tá bom? E falamos até da análise de normas constitucionais revogadas. Normas constitucionais revogadas, em regra, elas não podem ser analisadas no âmbito do controle concentrado, mas podem sim no âmbito do controle difuso. Uma lei tendo uma incompatibilidade, uma norma constitucional, que se ela já foi revogada à época da sua existência, pode sim haver essa análise no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, tá bom? Mas esse é um tema que nós vamos aprofundar mais à frente, não se preocupe. E por fim, falamos ainda no âmbito do controle difuso, do controle difuso de atos privados. Atos privados, isso foi trabalhado no RE 2018-19. Falamos atualmente em controle de constitucionalidade de atos privados. Se um ato privado violar, por exemplo, direitos fundamentais, o STF ou qualquer outro juiz, inclusive de primeira instância, pode analisar a constitucionalidade desse ato e decretar a sua inconstitucionalidade por violar direitos fundamentais. Tá bom? Qual foi o caso julgado pelo RE? O caso julgado pelo RE diz respeito a uma pessoa que era parte de uma associação. Na época, ele foi expulso da associação sem lhe ser garantido o contraditório e ampla defesa. Inclusive, não era previsto no Código Civil que ele tivesse esses direitos.
Então, como o ato de criação da associação não foi otorgado tal direito aos seus associados, então ele foi de fato expulso, sem respeitar a contraditória e ampla defesa. O tema chegou então até o Supremo Tribunal Federal. E no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o STF afirmou pela aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas. Repito, o STF entendeu pela aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas, mesmo que não houvesse disposição do tema no âmbito do Código Civil. Então, ele decretou a anulação do ato de sua exclusão da pessoa jurídica e determinou a reabertura do procedimento para sua exclusão, agora respeitando o quê? Contraditório e ampla defesa. Então, eu falo sim em controle difuso de constitucionalidade no âmbito de atos privados, em especial quando houver violação de quê? Direitos fundamentais. Beleza, pessoal? Seguindo. É vedado ao STJ o exercício do controle difuso de constitucionalidade, na medida em que tal tribunal tem função de garantir a inteireza da legislação federal inconstitucional, legislação federal infraconstitucional. Como falamos agora, a assertiva ela é falsa. Seguindo. Controle difuso nos tribunais. Controle difuso nos tribunais. Pessoal, esse tema ele é um pouco mais longo, tá? Vou parar por aqui e vejo vocês na sequência do nosso vídeo.